O texto vai ser revisado pelo presidente Jair Bolsonaro agora de manhã. Os deputados esperam a chegada do projeto para começar a discutir a reforma da Previdência. E você vai ver também os resultados da visita de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. O Brasil aceita abrir mão de vantagens na Organização Mundial do Comércio para tentar uma vaga na OCDE, considerado o clube dos países ricos. Donald Trump e Bolsonaro evitaram dar detalhes sobre o que discutiram em relação à Venezuela. A Justiça manda prender mais 4 doleiros suspeitos de movimentar a propina do esquema chefiado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. E o Brasil perde o certificado de país livre do sarampo. E o governo agora promete reforçar a campanha de vacinação. Um levantamento expressa em números a violência enfrentada pelos jovens no país. 150 mil morreram vítimas de armas de fogo nos últimos 20 anos. Depois da apreensão do terceiro suspeito, a polícia de São Paulo busca o traficante que forneceu a arma usada no massacre de Suzano. E o atacante Gabigol marca 2 vezes na vitória que garantiu o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. São esses os nossos destaques. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março. Bom Dia Brasil está começando agora. Começamos o Bom Dia Brasil de hoje com números trágicos. O país perdeu mais de 150 mil crianças e adolescentes nos últimos 20 anos, vítimas de armas de fogo. Baleados, coisa absurda, levantamento que chegou a esse número assustador e vergonhoso. Foi feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A vida de seu Antônio e de Dona Rose parou há 2 anos numa bala perdida. A filha deles, Maria Eduarda, tinha apenas 13 anos. Maria Eduarda era tudo. Maria Eduarda, todo dia ela falava: mamãe, estou indo para a escola, mamãe, te amo. A menina foi atingida num lugar que deveria garantir total segurança. Maria Eduarda fazia educação física na escola quando foi baleada durante confronto entre a polícia e traficantes. Os PMs Fábio de Barros Dias e Davi Gomes Centeno respondem por homicídio doloso em liberdade. Nos últimos 20 anos, o Brasil registrou mais de 150 mil mortes de jovens em decorrência de ferimentos por arma de fogo. Casos como o da menina Maria Eduarda são cada vez mais frequentes. Levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria revela que só em 2017 foram quase 10 mil vítimas, praticamente o dobro do registrado em 1998. Foram 27 crianças e adolescentes mortos por dia em 2017, mais de 1 por hora. O acesso às armas de fogo, a falta de políticas públicas, a falta de escola em tempo integral, a falta de oportunidades para os jovens, em termos de lazer, de esporte, de cultura, são fatores múltiplos que determinam esse crescimento assustador da violência no nosso meio. É preciso que nós façamos alguma coisa no Brasil se queremos, de fato, ter um futuro diferente para as nossas crianças e adolescentes. Metade das mortes foi na região Nordeste. E a Bahia é o estado onde mais se mata jovem por arma de fogo. Na última sexta-feira, o menino Herbert Felipe, de 11 anos, levou um tiro nas costas enquanto brincava com amigos numa rua de Camaçari, região metropolitana de Salvador. A polícia afirmou que PMs trocaram tiros com criminosos. Os vizinhos negam. Ceará, Rio de Janeiro e Pernambuco também estão no topo do ranking da violência contra jovens. Existe um custo financeiro do Estado atender as vítimas de violência no sistema público de saúde, algo como 2,3% do PIB a cada ano. Nós estamos falando de 300 bilhões por ano. Para os pais de Maria Eduarda, não dá para medir o tamanho da perda. Ainda continuo sem chão. Eu sinto muita saudade, sinto muita falta. É uma dor absurda que não acaba nunca. A gente fala agora de feminicídio. Temos mais um caso aqui de violência contra a mulher. Essa foi morta dentro de casa, perto de Brasília. O principal suspeito é o namorado. E olha isso, a família levou pelo menos 2 dias para encontrar o corpo. Juliana Morrone aqui com os detalhes dessa história. Oi, Juliana.
Oi, Ana, bom dia, Chico, bom dia a todos. Ana, os dois namoravam há 1 ano. O namorado sumiu. O dinheiro da vítima assassinada também. A rua foi isolada por policiais civis para a chegada da perícia. Maria dos Santos Gaudêncio, de 52 anos, foi encontrada morta dentro de casa ontem, no Itapuã, cidade a 24 quilômetros do centro de Brasília. De acordo com os policiais, ela foi atingida com um golpe na nuca. A suspeita é que o crime tenha sido cometido pelo namorado dela. De acordo com parentes, no domingo, os dois visitaram uma das filhas de Maria, em Ceilândia, cidade do Distrito Federal. Desde então, o namorado não foi mais visto. Antônio, de 40 anos, trabalhava como cabeleireiro. Vizinhos contaram que ele pediu demissão do emprego porque disse que ganhou na loteria. As filhas contaram para a polícia que Maria guardava as economias em casa. A polícia não encontrou o dinheiro. Ana, Chico. É um absurdo, né? Quer dizer, quem matou, roubou a vida, roubou o dinheiro e roubou a vida, o que é mais sério. Covardia absurda. O ataque na escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, está completando 1 semana. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi, de São Paulo, porque a polícia procura agora quem é que vendeu a arma que foi usada no crime, né, Rodrigo? Bom dia. Oi, Chico, um bom dia para você, para Ana, bom dia a todos. Até agora, a investigação aponta que o revólver 38 teria sido comprado de um traficante de Mogi das Cruzes, cidade do lado de Suzano. Na escola, voluntários ajudam professores e estudantes a superar o trauma provocado pelo ataque. Depois de tudo que os estudantes enfrentaram, estava claro que não seria fácil. Veja o caso de Matheus, 17 anos. Durante o ataque da semana passada, ele se escondeu numa sala de aula. Agora, no retorno, bem que tentou. Eu tentei me imaginar estudando nela de novo. Só que eu entrei e me deu um sentimento assim de raiva pelo que aconteceu, porque eu não consegui fazer nada, que o meu único impulso ali era correr. E eu não consegui entrar e olhar para o chão assim e não ver as pessoas que estavam deitadas lá. Para ajudar sobreviventes, toda iniciativa é importante. Júlio é psicólogo e deixou seu trabalho na capital paulista para cuidar dos jovens de Suzano. Ele explica que o choque com o ataque já passou e agora a realidade se mostra difícil de encarar. Inicialmente a gente acolhe essas pessoas, a gente traz elas para a nossa realidade, mostrando para elas de que há um futuro, de que elas precisam continuar estudando, de que elas precisam continuar seguindo a vida. Sueli trabalha numa outra escola de Suzano, mas veio colaborar. Eles estão totalmente abatidos, estão tristes, eles sentem muito, lógico, né, pelos colegas que se foram. Muitos falaram, olha, eu tenho meu coleguinha que ele está lá internado ainda. 3 estudantes continuam hospitalizados, ainda sem previsão de alta. E o trauma não é só de quem viu de perto o horror. Raíssa estuda à tarde, não estava na Raul Brasil na manhã do ataque. A mãe a trouxe para a escola. Ela não quer falar. Foi mais difícil para quem? A senhora? Acho para as duas, né? Tanto para mim como para ela. Vai demorar, porque qualquer barulho que faz, ela se assusta. A polícia procura agora quem vendeu a arma usada no massacre. O menor que a polícia e os promotores acreditam que ajudou a planejar o crime foi levado ontem para a Fundação Casa. A justiça determinou que ele fique internado provisoriamente por 45 dias. O inquérito corre sob sigilo. O pouco que se sabe é que o jovem usava um celular roubado para conversar com um dos assassinos que invadiram a Raul Brasil. O portão principal da escola ficou fechado neste dia de retorno. Alunos, professores e funcionários tiveram que entrar pelos fundos. Ainda tem muita obra acontecendo aqui na fachada. Assim, quem precisou dar a volta no prédio nesse dia tão difícil foi recebendo mensagens de coragem e amor. Isabelle e Hillary deixaram seus recados, pequenos gestos, mas com grande significado. A partir do momento que a gente coloca a nossa mão na parede, a gente está dando amor para todo mundo, né? Às 10 da manhã de hoje vai ter um culto ecumênico no ginásio, onde a maioria dos mortos no ataque foi velada. E à noite tem a missa de 7º dia na Igreja Matriz de Suzano. Chico e Ana Paula. Ok, obrigada, Rodrigo. Até já.
A gente vai agora para Brasília. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Brasília agora há pouco, depois de uma viagem de 3 dias aos Estados Unidos. E a expectativa é de que ele decida ainda agora de manhã sobre o projeto de mudança na aposentadoria dos militares. Juliana, a Comissão de Constituição e Justiça está só esperando receber esse projeto para então começar as discussões sobre a reforma da Previdência como um todo. E o presidente Bolsonaro, Ana, recebe agora de manhã o ministro da Defesa e os chefes das Forças Armadas. A proposta de reforma da Previdência para militares está pronta, só depende dessa amarração final para ser encaminhada ao Congresso. O primeiro compromisso do presidente na volta ao Brasil vai ser uma reunião agora de manhã com os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa. Bolsonaro vai bater o martelo sobre o projeto para mudar as regras de aposentadoria dos militares. O texto deve ser encaminhado ao Congresso ainda hoje. Alguns detalhes já são conhecidos, como o aumento da contribuição dos militares de 7,5% para 10,5% até 2022. Eles também terão um aumento no tempo mínimo de serviço. Em vez de 30, serão 35 anos para ir para a reserva. Junto com as mudanças, virá a reestruturação da carreira dos militares, o que gera um aumento de despesas. Mas o secretário da Reforma da Previdência disse que o gasto extra será compensado. Nós teremos superávit para o Tesouro. Entre o que está sendo oferecido e o que está sendo retirado, o Tesouro vai ser superavitário. Nós teremos mais economia. O presidente da Câmara reconheceu que os militares estão com salários defasados, mas disse que o país está num momento difícil e que eles precisam colaborar. Estamos no fim da festa, o Brasil quebrou. Eles estão querendo entrar nessa festa no finalzinho, quando já está amanhecendo, a música já está acabando, não tem mais ninguém para dançar. Então precisa organizar de que forma que compensa eles de alguma forma, sem sinalizar para o Brasil que nós estamos empurrando essa festa por mais alguns anos com o Estado já quebrado, sem capacidade de realizar investimento. A chegada da proposta dos militares é o sinal que os deputados aguardam para começar a discutir o texto que já está aqui com as mudanças na aposentadoria de trabalhadores da iniciativa privada e servidores civis. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu pela primeira vez nessa terça-feira e aprovou um convite para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, venha aqui na semana que vem para explicar a reforma. Na CCJ, os deputados analisam se a proposta é constitucional. O presidente da comissão acredita que essa etapa será vencida, mas não sem muito debate. Nunca é fácil. Nós temos que conversar, dialogar com cada deputado, esclarecer os pontos de dúvida principalmente e debater com a população para que a população entenda a importância dessa reforma. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça já disse que a expectativa é votar a proposta de reforma da Previdência no colegiado no dia 3 de abril, daqui a 2 semanas. Ana, Chico. Obrigado, Juliana. E ontem, no último dia de visita aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro ouviu de Donald Trump uma promessa de apoio para o Brasil entrar na OCDE, que é a organização que reúne os países mais desenvolvidos. Em troca, o governo brasileiro se compromete a abrir mão do tratamento especial que recebe na Organização Mundial do Comércio. Jair Bolsonaro embarcou de volta ao Brasil depois de um jantar de trabalho com integrantes do governo americano, como o conselheiro econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, e o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. Mais cedo, na Casa Branca, o encontro com o presidente americano começou com sorrisos e trocas de presentes. Depois, os dois tiveram uma reunião a portas fechadas. Nos jardins da Casa Branca, Donald Trump anunciou que pretende reconhecer o Brasil como um aliado extra-OTAN, a aliança militar do Ocidente, um sinal de que considera o Brasil um parceiro estratégico. Jair Bolsonaro agradeceu a hospitalidade e reforçou o discurso de que o Brasil está de portas abertas para os negócios. As reformas que estamos empreendendo vão transformando o Brasil em um parceiro ainda mais atraente. Seguimos firmemente dedicados a equilibrar as contas públicas e a transformar o ambiente de negócios. Os dois presidentes foram questionados sobre a crise na Venezuela. Trump disse que pode aplicar sanções econômicas ainda mais duras do que as que já estão em vigor contra o regime de Nicolás Maduro.
Bolsonaro prometeu apoio. Agora, o que for possível, fazemos juntos para solucionar o problema da ditadura venezuelana. O Brasil estará a postos para cumprir essa missão e levar liberdade e democracia àquele país. Mas desconversou quando foi perguntado sobre qual seria a posição do Brasil no caso de uma intervenção militar americana. Tem certas questões que, se você divulgar, deixa de ser estratégia. Assim sendo, essas questões reservadas, que podem ser discutidas, se já não foram, não poderão se tornar públicas, obviamente. O presidente americano apoiou a reivindicação brasileira de integrar a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais desenvolvidos do mundo. Em 2009, o então governo Lula recusou o convite da OCDE para ingressar no bloco, argumentando que não seria vantajoso ao país. Depois do encontro, o Itamaraty e a Casa Branca divulgaram um comunicado conjunto, afirmando que, em troca do apoio americano, o presidente Bolsonaro concordou que o Brasil começará a abrir mão do tratamento especial e diferenciado que tem nas negociações da Organização Mundial do Comércio. O principal objetivo do governo brasileiro era estreitar os laços com os Estados Unidos. Depois de 3 dias na capital americana, o presidente Jair Bolsonaro fez um balanço positivo da viagem. Muitas portas foram abertas, alguns acordos assinados, muitas sinalizações positivas, porque temos muita coisa em comum. E acredito que o Brasil aí selou um momento, né, de grandes coisas para a nossa parte. Bolsonaro também comentou a situação na Venezuela. Essa questão, ele, 2 intérpretes, né, o dele e o meu, e a convite dele, que não entrar mais ninguém, o meu filho Eduardo Bolsonaro. Então essas pessoas tomaram conhecimento que nós tratamos com mais profundidade na questão da Venezuela. A certeza, nós queremos resolver a situação porque o Brasil está sendo prejudicado e não nos interessa, nem a nós, nem a eles, né, que um país se perpetue na situação que se encontra a Venezuela. Miriam Leitão já por aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington. Miriam, bom dia. O que a gente vê que o Brasil fez concessões e, em troca, recebeu promessas dos Estados Unidos. Exatamente. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Ele recebeu promessas e deu coisas concretas. Isso eu ouvi dos próprios diplomatas. Por exemplo, nessa área da OMC, o Brasil abrir mão de ser um país em desenvolvimento. Para começo de conversa, o Brasil não é um país desenvolvido, gostaríamos que fosse, mas não é. Aí ele perde várias preferências, um tratamento especial diferenciado em várias questões, nas negociações de comércio, no estabelecimento de barreiras, na concessão de subsídios à agricultura. O país rico pode subsidiar muito menos do que o país pobre. A gente pode até querer não adotar essas políticas, mas abrir mão disso tem várias outras consequências. Uma das consequências, um diplomata me alertou, é o seguinte: se a gente abre mão na OMC de ser um país em desenvolvimento, a gente, em outros fóruns, por exemplo, da ONU, na própria negociação da mudança climática, eles podem dizer, vem cá, mas aqui então você tem que assumir mais compromissos, já que você se declara um país desenvolvido. Né? E aí, em compensação, a gente tem o quê? O apoio americano, teórico, para a gente entrar na OCDE. A OCDE é uma organização importante, ela é dirigida por um mexicano, Angel Gurría, que vem sempre ao Brasil em orientação de políticas públicas, para nos trazer informações como, por exemplo, do PISA. É um centro de conversas e negociação prévia de questões internacionais. É bom estar lá, tem vários países lá, o Chile está lá, Coreia do Sul está lá, e nenhum desses países, nem o México, que preside a OCDE, abriu mão de ser um país, se declarar um país em desenvolvimento. A gente vai comprar trigo sem colocar barreira comercial, sem colocar nenhuma tarifa, e na negociação da carne de porco com a carne de boi, a gente vendendo carne de boi e comprando deles carne de porco, ficou assim: a ciência vai estabelecer se a carne de porco deles pode ser comprada. E nós vamos receber uma visita sanitária para ver se no futuro eles podem vir a comprar carne brasileira. Então, tudo nosso ficou assim, uma promessa, e tudo para eles foi mais concreto.
Ô Miriam, e a gente viu aí a situação da Venezuela sendo citada. O presidente Jair Bolsonaro não deixou clara a posição do Brasil. Ao não deixar claro, ele acabou não descartando a possibilidade de uma intervenção militar. E do lado dele, Trump falou o seguinte: tudo está sobre a mesa, todas as opções são possíveis, ou seja, também não descarta a intervenção militar. E isso é muito perigoso. Eu conversei hoje de manhã com um militar, uma fonte militar graduada, que ele me disse o seguinte: o sentimento nas Forças Armadas é: o Brasil não quer se continuar seguindo a política de não intervenção. Ele me disse o seguinte: o nosso inspirador continua sendo o Barão do Rio Branco, que foi o fundador da política externa brasileira, da República, que é paz com os vizinhos. E mais, continua havendo diálogo, canais de diálogos muito sutis entre as Forças Armadas brasileiras e as venezuelanas para uma saída pacífica, que é o que nos interessa. Claro que o governo Maduro é um governo ditatorial, né? Mas a possibilidade de uma intervenção americana militar apoiada por nós é muito ruim. Então, o presidente não deixou claro que o Brasil não quer uma opção militar, mas os militares brasileiros falam que o Brasil não aceitará a opção militar. Ok. Muito obrigado, Miriam. Obrigada. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem agora de manhã mandados de prisão em São Paulo. É um desdobramento da Lava Jato e essa investigação é sobre o esquema de corrupção, mais um chefiado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A repórter Isabela Leite tem as informações ao vivo. Bom dia, Isabela. Oi, Chico, bom dia para você também, bom dia a todos. Bom, essa operação é uma continuidade da Operação Câmbio Desligo, como você disse, um desdobramento da Operação Lava Jato, investigações que foram feitas no Rio de Janeiro, mas todos os alvos de prisão e de busca ficam aqui em São Paulo. Ao todo são 4 mandados de prisão, um deles temporária e outros 3 preventivas. Só para a gente relembrar, né, a Operação Câmbio Desligo tinha como objetivo investigar lavagem de dinheiro, evasão de divisas e também corrupção, um esquema, segundo os investigadores, chefiado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Em maio do ano passado, 30 pessoas foram presas, suspeitas de movimentarem 1,6 bilhão de reais em 52 países. Para a operação desta quarta-feira, foram expedidos mandados de prisão preventiva contra Sérgio Reinas, Nissim Xerém, Tânia Xerém e mandados de prisão temporária contra Jonathan Xerém. Até o momento, não há confirmação se esses mandados já foram cumpridos. A gente também está tentando contato com a defesa desses alvos, mas além dos mandados de prisão, os policiais federais estão na rua desde cedo para cumprir mandados de busca e apreensão em outros 8 endereços ligados a esses alvos. A movimentação aqui na sede da Polícia Federal de São Paulo até o momento é tranquila. 2 equipes chegaram até aqui somente com malotes, mas ainda sem nenhum preso. Chico e Ana. Seguimos de olho. Obrigada, viu, Isabela? Depois do intervalo, o Brasil perde o certificado internacional de país livre do sarampo. O ciclone, que já matou mais de 350 pessoas, ameaça mais um país da África. E olha o susto que esses esquiadores levaram na Áustria. A gente mostra mais já já. Agora, 8h23, horário de Brasília.
O Brasil vai perder o certificado de país livre do vírus do sarampo. O país não foi capaz de conter os casos dentro do território brasileiro e esse vírus está conseguindo se espalhar, principalmente por causa da baixa vacinação da população. Juliana, qual é o plano do Ministério da Saúde para ter uma reação diante do avanço do sarampo, hein? O plano é o seguinte, Chico, estimular a vacinação, aumentar a cobertura de vacinas e defender que a caderneta de vacinação seja cobrada na matrícula de crianças na escola, como acontece em outros países. Era o que os especialistas temiam. O sarampo se espalhou, inclusive contágio de brasileiro para brasileiro mesmo. Não são só mais casos importados de outros países. E assim o Brasil vai perder o certificado de país livre de sarampo, porque não conseguiu barrar a circulação do vírus dentro de um ano. De janeiro até ontem foram registrados 23 casos no Pará e 5 no Amazonas. E 10.326 casos no ano passado, espalhados por 11 estados em todas as regiões do Brasil. A Organização Pan-Americana da Saúde informou que dentro de 15 ou 20 dias deve emitir um comunicado oficial ao governo brasileiro confirmando a perda do status de país livre do sarampo. O Brasil será o segundo país do continente americano a perder o certificado de erradicação da doença. O primeiro foi a Venezuela no ano passado. O Brasil, em 2002, conseguiu eliminar o sarampo, recebendo o certificado em 2016. Mas em 2017 tivemos uma entrada maciça de venezuelanos no Brasil. Então os casos importados acabaram encontrando um ambiente propício devido às baixas coberturas vacinais no Brasil. As pessoas pegam sarampo pela tosse, pelo espirro, pela fala. Por isso é que pelo menos 95% da população tem que estar vacinada, segundo a Organização Mundial da Saúde. No ano passado, na campanha para vacinar crianças, essa meta não foi atingida em metade dos municípios. E os adultos precisam de proteção também. Mas no Amazonas, que vive surto de sarampo, encontramos essa situação. Não tomei vacina, não. Ainda não, mas pretendo. Por que não tomou ainda? Porque eu ainda não agendei. Nos casos mais graves, o sarampo pode até matar. Foram 12 mortes no ano passado. O Ministério da Saúde disse que vai tomar medidas para ter a certificação de novo. Nós vamos buscar um mecanismo, seja um projeto de lei, uma medida provisória, para que a caderneta de vacinação seja valorizada nos processos de inscrição escolar, assim como também no alistamento militar, junto aos trabalhadores. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais também defende a obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação para obter a matrícula em escolas. Ana, Chico, não tem conversa, né? Tem que vacinar. Fica aí mais uma vez o alerta, né, Juliana? Agora chegou esse ponto de perder o certificado, quer dizer, estávamos relativamente livres do sarampo, agora toda a atenção voltada para isso. Importante todo mundo botar a caderneta em dia. Até já. Até já. Vamos saber agora de previsão do tempo? Jaqueline Brasil, bom dia para você. O tempo deu uma virada aqui no Sudeste, né? Aqui no Rio, por exemplo, o dia começou com chuva, continua assim? Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico, bom dia para todos. Vai continuar assim. Aí no Rio chegou a ficar em estágio de atenção, agora não mais. Só que o tempo vai continuar instável, com sol aparecendo entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Já no centro-norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, aí o risco é de temporal e é por causa dessa frente fria. Sul do Mato Grosso do Sul e todo o estado do Paraná também pode chover forte e nesse caso é por causa desse vento úmido e frio vindo do mar, formando áreas de instabilidade que acabam também escapando para toda a região sul. E é esse mesmo vento que vai provocar a chuva aí no Rio de Janeiro, também aqui em São Paulo e em BH, que teve esse amanhecer bonito que vocês vão aí, olha só, mas é bom levar o guarda-chuva porque a chuva vem aí à tarde. No centro-oeste e no norte só aparece, mas a chuva vem a qualquer hora. No nordeste, do Maranhão até o Ceará, a chuva aperta mais por causa da ZECIT, a zona de convergência intertropical. Vamos dar uma olhadinha como é que está o tempo agora em Fortaleza. Não chove nesse momento, menos nuvens aí no céu, mas olha, ontem choveu demais, viu, em várias cidades do Ceará. Pode chover ao longo do dia também no interior e na faixa leste.
leste, como em Salvador, que teve esse belo amanhecer e à tarde vem a chuva e até para refrescar o calorão de 33 graus. Vai fazer calor também em Teresina com 34, Cuiabá com 33. No centro-sul dá uma despencada na temperatura. Máxima de 30 só no Rio, 23 em Porto Alegre e 26 aqui em São Paulo. Ó, tá até já com manga comprida, viu, Chico e Ana? Tá vendo? E pelo calendário as folhas vão começar a cair, Jaqueline, porque o outono está começando hoje. O que mais a gente pode esperar dessa estação? Ô Chico, um outono diferente, eu vou explicar, tá? Ele começa então às 6h58 da noite, horário de Brasília. Nos primeiros dias, o sudeste principalmente, aqui em São Paulo, vai ter essa cara aqui, olha, céu nublado, muitas nuvens, com a temperatura baixa, mas olha, calma, porque esse outono, ele vai estar acompanhando do El Niño, a influência do El Niño, então ele vai ser um pouco diferente. Aqui no sudeste vai chover menos e vai esquentar mais. O motivo é que as frentes frias que trazem chuva e também na bagagem o ar polar não vão conseguir chegar no sudeste, vão ficar mais ali estacionado no sul do país, que é onde vai chover mais. No centro-oeste acaba ficando com menos chuva também, previsão de chuva abaixo da média no norte e no sertão, e aí vai fazer mais calor. Já no leste nordestino vai chover mais, mas o sol também aparece. Por exemplo, Recife, temos imagens ao vivo, olha só que bela imagem, a chuva vem sempre à tarde, é aquela manhã já dando tchau, daqui a pouco o sol também, né, dando tchau o verão pra gente. Chico, Ana. Obrigado, Jaqueline, por nos brindar com essas belas imagens. Até amanhã. Até. O Quênia agora está em alerta para a passagem do ciclone Idai, que já matou mais de 350 pessoas no sul da África. Mais de 700 pessoas estão desaparecidas no Zimbábue, Moçambique e no Malawi. A ONU calculou que esta é a pior tempestade já registrada no hemisfério sul e que pelo menos 400 mil pessoas perderam suas casas. A União Europeia anunciou uma ajuda equivalente a mais de 15 milhões de reais. As equipes de resgate ainda tentam chegar a várias regiões isoladas, onde a água chegou a 6 metros de altura. Em algumas áreas, nem os helicópteros com ajuda humanitária conseguiram chegar. 8h33. Glória, dá uma atualizada para a gente no trânsito aqui em São Paulo? Vamos lá, Rodrigo. Olha, teve uma queda de árvore na passagem da Avenida Paulista para Doutor Arnaldo. A gente tem imagens feitas mais cedo pelo Globocop. Aqui a gente vê a árvore, inclusive os pedaços dela estão nesse terreno aqui, né? A Doutor Arnaldo foi liberada, mas a faixa da direita da Consolação para o acesso ali para Paulista ainda está interditada e a Enel trabalha no local porque a fiação foi atingida. Aqui no Waze a gente olha rapidamente como é que está o trânsito. Ainda tem trânsito intenso na região. Tá, Joia. Aos poucos a gente vai atualizando aqui nesta manhã, 8h33. No intervalinho a gente vai falar do aumento no valor dos aluguéis, viu? E outras notícias de São Paulo, agora 8h33, como eu disse. Com as soluções
Estamos de volta agora para falar do aquecimento do mercado imobiliário. O preço do aluguel subiu acima da inflação nos 2 primeiros meses desse ano. O que causou isso, Rodrigo? Oi, Ana, o que os corretores dizem é que mesmo lenta, a retomada da economia estimulou a procura pelos aluguéis. E como a gente interessada, é aquilo, né? Os donos de imóveis aumentaram o preço dos aluguéis. A gente vai ver com a Janaína Lepre. O Kleberson queria morar mais perto do trabalho. Resolveu alugar uma casa para ter certeza de que se acostumaria ao novo bairro. A mudança parecia simples, mas ele demorou 6 meses para encontrar o imóvel porque estava tudo caro. Em janeiro desse ano, finalmente assinou o contrato e nem discutiu o preço. Nos últimos 3 meses, eu vi uma mudança muito rápida do mercado. Assim. Eu vi que teve os imóveis estavam sendo locados mais rápido. Eu falei, eu preciso atuar de uma forma mais rápida para poder alugar. O corretor, que fez o meio de campo entre proprietário e inquilino, diz que o comportamento do mercado anda mesmo bem diferente de anos atrás. Nós tivemos casos de imóveis vazios por 12 meses. Se você colocar o imóvel hoje em condições de uma normalidade para a gente poder fazer a locação e no valor de mercado, você vai alugar esse imóvel em 60, em 90 dias. Aí passou a valer a lei da oferta e da procura. Com mais gente buscando um imóvel para alugar, o preço subiu. De acordo com o índice FIPE-ZAP, o valor médio dos aluguéis no país aumentou 1,07% nos primeiros 2 meses do ano, acima da inflação medida no período. Das 11 capitais pesquisadas, Brasília registrou o maior reajuste. Os aluguéis subiram mais de 3%. No Recife, alta de 1,89%. E em São Paulo, 1,73%. A cidade também tem o metro quadrado mais caro para locação, R$ 37,40. O coordenador do índice diz que esse aumento de preços indica que o mercado imobiliário passou da fase de recuperação e voltou a crescer. Quando os preços começam a subir, isso é um sinal para o mercado de que a demanda está se aquecendo e superando, enfim, a oferta. Então, é um sinal claro de que a gente pode estar entrando numa nova fase do ciclo imobiliário. Reafirmando então, o coordenador do índice FIPE-ZAP disse ainda que o mercado de aluguel passou por um longo período de quedas, todo mundo sabe, todo mundo viveu, e que esse aumento nos valores agora significa uma recuperação para o setor. Chico e Ana. Obrigado, Rodrigo. E o Ministério Público Federal decidiu apurar se o ministro da Educação, Ricardo Vélez, cometeu improbidade administrativa. Tudo devido ao mês passado, o ministro ter enviado uma carta às escolas com o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro, né, Juliana? Ô Chico, o Ministério Público Federal já mandou, inclusive, um ofício ao ministro da Educação cobrando esclarecimentos. Hoje, o ministro tem reunião marcada com o presidente Bolsonaro. No mês passado, o ministro da Educação mandou esta carta às escolas e pediu que fosse lida para os alunos e que depois cantassem o hino nacional. Diante da repercussão negativa, o ministro recuou, pediu desculpas, tirou o slogan da campanha de Bolsonaro e desistiu de pedir as gravações. O Ministério Público Federal enviou ofício ao ministro pedindo esclarecimentos sobre o episódio. A Constituição proíbe a promoção de atos pessoais de ocupantes do governo, o que pode resultar em multa ou tornar inelegível quem for apontado como responsável. A assessoria de imprensa do ministro disse que ele está analisando o pedido de informações e que oportunamente vai apresentar resposta ao Ministério Público Federal. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu enviar o inquérito sobre o ex-senador Lindbergh Farias, do PT, para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Foi a primeira decisão depois de o plenário do Supremo definir na semana passada que crimes eleitorais como Caixa 2, cometidos em conexão com outros crimes, devem ser enviados à Justiça Eleitoral. Por unanimidade, a investigação contra o ex-senador Lindbergh Farias foi enviada para o TRE do Rio. Ele é suspeito de receber R$4,5 milhões de Caixa 2 do grupo Odebrecht para as campanhas de 2008 e 2010, para, em troca, dar à construtora obras do município de Nova Iguaçu, no Rio, na época em que era prefeito.
O ministro Ricardo Lewandowski sugeriu dar um prazo para a Procuradoria-Geral da República concluir a investigação antes de o processo ser levado adiante pela Justiça Eleitoral. Gilmar Mendes acompanhou o voto, mas o relator Edson Fachin e o decano Celso de Mello foram contra esse prazo, empatando a questão. Essa parte do julgamento foi suspensa para aguardar o voto da ministra Carmen Lúcia, que não participou da sessão de ontem. Os advogados do ex-senador disseram que o acolhimento do pedido da defesa se baseou nos marcos da legislação vigente e que Lindbergh não praticou qualquer ato ilícito. Agora, 8h42, vai dar uma atualizada na previsão do tempo para quem está aqui em São Paulo. Jaqueline Brasil, bom dia. Rodrigo, bom dia para você e bom dia para você mais uma vez. Rodrigo, o verão acaba hoje, hein? E acaba hoje com uma característica que é a chuva. A chuva ela vem a qualquer momento, mas o tempo bem instável. Temos imagens ao vivo aqui da capital paulista. Só que a temperatura não vai subir muito hoje, não. Olha só, máxima de 26 graus. Tem a ver com a frente fria que passou por aqui, trouxe a chuva de ontem, foi embora, mas ficaram áreas de instabilidade. E tem um vento úmido e frio vindo de uma alta pressão em alto mar. Então é por isso que a temperatura cai bastante. O outono começa hoje às 6h58 da noite, horário de Brasília. Então, vamos ter os primeiros dias com uma carinha assim, olha, temperatura bem baixa. A quinta-feira, máxima de 23, na sexta, 24, sábado, 25, sempre acompanhado de chuva, principalmente amanhã, por causa dessa alta pressão. Para a gente finalizar, é importante a gente destacar como é que foi esse verão. Choveu demais, né, Rodrigo? A gente falou muito sobre isso. Só que não dá para a gente dizer se vamos passar da média anual. Por quê? O verão ele é chuvoso, é assim que acontece, e temos a expectativa do outono ser mais seco e mais quente. Então a gente vai ter menos chuva, vamos acompanhar aí e não teremos tanto frio assim. Para quem gosta de frio, vai ter que se acostumar um pouquinho aí. Mas olha só, esses primeiros dias aí já dá uma aliviada. Já dá uma aliviada, né? Meio por aqui do calorão. Obrigado, viu? Imagina. 8h43 agora, a gente vai falar de um susto que um esquiador levou na Áustria. Olha a imagem, ó. Ele estava com um grupo de amigos esperando para descer numa pista de esqui quando a neve desmoronou. Olha lá, olha isso. Imagina, todos foram arrastados ali, montanha abaixo, o solo cedeu, o chão cedeu, né? Por sorte, ninguém se machucou. Contigo agora, Glória. Uau, avalanche com todo mundo. Rodrigo, no nosso mapa de trilhos aqui, só para atualizar todo mundo, metrô, CPTM, tudo funcionando direitinho nessa manhã, aliás, a manhã inteira, né? E o mais importante é que essa tela aí, ela não mostra, talvez ela não transfira tanto ou demonstre tanto a realidade, mas a gente ouviu poucas, quase nenhuma, a gente não viu queixas hoje. É verdade. De quem usa, né? Então, isso é muito bom. Que assim continue, né? Trazendo imagem ao vivo aqui da cidade, a nossa câmera da estrada do M-Boimirim. Vamos ver como é que está o trânsito aqui no extremo da Zona Sul. Para o pessoal que segue em direção à marginal do Rio Pinheiros, tudo bem tranquilo aí na estrada do M-Boimirim. Pode seguir seu caminho sem problemas nesse momento. Saindo aqui da M-Boi, a gente vem para a nossa câmera da Avenida dos Bandeirantes, do lado do aeroporto de Congonhas, atualizando para vocês como é que está o trânsito por aqui. Aqui bem complicado para quem segue em direção à marginal do Rio Pinheiros e também para quem está no corredor norte-sul, no sentido da Zona Norte. Valeu, Glória. Vamos para mais um intervalo, já outras notícias. De olho em tudo que está rolando aqui em São Paulo para você, sempre ao vivo. Mais uma imagem aqui do lado da marginal do Rio Pinheiros, ó, a pista expressa um pouquinho mais carregada, 8h45 agora.
A Nova Zelândia enterra as primeiras vítimas do ataque contra 2 mesquitas que deixou 50 mortos. Centenas de pessoas participaram do funeral de 4 vítimas no cemitério perto de uma das 2 mesquitas que foram atacadas na sexta-feira passada em Christchurch, a terceira maior cidade do país. O assassino é um supremacista branco australiano que está preso. A primeira-ministra, Jacinda Ardern, prometeu apoio à comunidade muçulmana e pediu uma luta global para erradicar a ideologia racista de direita. Ela enviou o ministro do exterior à Turquia para pedir esclarecimentos sobre um comentário do presidente turco Recep Erdogan. Num comício, ele disse que se a Nova Zelândia não castigar o assassino, a Turquia vai aplicar uma punição com os próprios meios. Mudando de assunto agora, de volta a São Paulo, foi sancionado o reajuste do salário mínimo em todo o estado. O aumento é de 4,97% em 2 faixas salariais e será retroativo a janeiro deste ano. O aumento vale para trabalhadores domésticos, serventes, motoboys, auxiliares de escritórios e mais algumas ocupações em que os salários passarão de R$ 1.108 para R$ 1.163. Também para administradores agropecuários e florestais, trabalhadores de serviços de higiene e saúde, chefes de serviços de transportes e de comunicações e supervisores de compra e venda. Nesses casos, os salários passam de R$ 1.127 para R$ 1.183. 8h49, Glória. Rodrigo, teve um acidente mais cedo, um pouquinho, na marginal do Rio Pinheiros, ali um pouquinho antes da ponte do Jaguaré, no sentido de Interlagos. Acidente entre carro e moto, foi na pista expressa. Já está tudo liberado, mas ficou ali uma consequência grande no trânsito. Dá uma olhada aí, ó, na altura do Cebolão, tá tudo complicado no trânsito, pegando inclusive o trânsito ali, ó, na marginal do Rio Tietê. Aqui, ó, é a chegada da Anguera, a chegada da Bandeirantes, tudo bem complicado, então, para o motorista. Já fica, então, o alerta se esse é seu caminho, consequência de um acidente que ocorreu mais cedo na marginal do Rio Pinheiros. Queria mostrar também uma imagem que a gente tem do Corpo de Bombeiros, tá? Foi um desabamento que ocorreu ontem à noite na freguesia do Ó. Um casal caiu num buraco dentro de casa e o resgate dos bombeiros entrou à madrugada. O casal teve algumas fraturas, mas nada grave. Obrigado, Glória. A gente vai para mais um intervalo. Já a gente vai falar da jogadora Marta, que foi aplaudida na ONU num evento sobre igualdade de gênero no esporte. 8h50.
A cidade de Tóquio apresentou a tocha olímpica dos Jogos de 2020. Foi um dia depois, lembra, do presidente do Comitê Olímpico do Japão anunciar que vai deixar o cargo ao fim do mandato para se defender num processo em que está sendo investigado por corrupção. Então vamos lá para Tóquio falar com o Carlos Gil. Oi, Gil, foi coincidência ou essa apresentação da tocha foi exatamente para mudar um pouco o assunto, aliviar a tensão por aí? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Chico, bom dia a todos. Olha, foi coincidência, viu? A data da apresentação já estava marcada havia bastante tempo, mas eu diria que veio bem a calhar para mudar o clima. Aliás, a mudança do clima foi inspiração mesmo. No fim do dia de hoje, aí no Brasil começa o outono e ao mesmo tempo, para a gente, aqui no Japão, no hemisfério norte, vai estar começando a primavera e é o início da temporada das cerejeiras. Eu estou falando isso porque a flor símbolo do Japão está representada no desenho da tocha olímpica. As 5 pétalas da flor de cerejeira, assim como os 5 anéis olímpicos, estão no topo da tocha. Um tricampeão olímpico, o judoca Tadahiro Nomura, foi o primeiro a ter a honra de segurá-la. Ilustrações das árvores de cerejeiras feitas por estudantes da região de Fukushima, atingida pelo devastador terremoto de 2011, foram ponto de partida do projeto do desenho. A tocha também usa alumínio reciclado a partir de restos de abrigos temporários usados pelos desalojados da tragédia. Olha que legal. O fogo olímpico chega ao Japão para acender a tocha olímpica daqui a exatamente um ano, em 20 de março de 2020. Aí está explicado por que a cerimônia foi no dia 20 de março de 2019. Chico, Ana. Ok, Gil. Obrigado. Boa noite para você aí. E o Flamengo venceu o Madureira no Maracanã e se garantiu na semifinal do Campeonato Carioca. Vamos ver os gols? O Diego chutou de fora da área, o goleiro espalmou e o William Arão cabeceou. E na sequência a bola sobrou para o Gabriel marcar. Olha, no momento em que o William Arão cabeceou, o Gabriel estava em posição de impedimento, mas o árbitro validou o gol a si mesmo, 1-0. Depois o Gabriel chutou, a bola desviou e entrou. Flamengo 2, Madureira 0. 2 gols do Gabigol, que agora já tem 7 marcados pelo Flamengo. E a jogadora Marta, eleita 6 vezes a melhor do mundo, foi aplaudida ontem de pé nas Nações Unidas em Nova York. Ela discursou no evento organizado pelo Comitê Olímpico Internacional e que premia pessoas e instituições que contribuem na luta por igualdade de gênero no esporte. Marta é uma das 4 embaixadoras da ONU Mulheres. O preconceito e a falta de oportunidades me doeram muitas vezes ao longo do caminho. Doeu quando os meninos não me deixaram jogar. Doeu quando treinadores adultos de times adversários me tiraram de campeonatos, porque eu era apenas uma menina. Doeu deixar minha família aos 14 anos de idade para enfrentar 3 dias de viagem de ônibus com o dinheiro contado no bolso e morar sozinha no Rio de Janeiro para jogar futebol profissional. Aceitei esse convite no ano passado de todo o meu coração, para continuar contando a minha história e inspirando outras meninas a persistir. Porque eu não quero ser uma exceção. Because I do not want to be an exception. É isso, Rodrigo Bocati, chegamos ao fim. Que não seja exceção, que todos tenham oportunidades, né? Isso aí, Chico. Olha, aqui em São Paulo foi preso o doleiro Sérgio Guaraciaba Reinas, um dos 4 alvos da segunda fase da Operação Câmbio e Desligo da Polícia Federal. A todo momento, agentes chegam na sede da Polícia Federal com material apreendido. A operação apura esquema de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção. Um esquema aí chefiado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Uma boa quarta-feira para todos e até amanhã. Olha, aqui está criada a comissão que vai fazer o que chamam de uma leitura transversal para controlar o que será perguntado nas provas do Enem. A comissão tem 10 dias para concluir os trabalhos. Bom dia.
Grande Marta, que inspiração, hein? Eu me despeço com a novela do Brexit. A primeira-ministra britânica vai propor uma curta extensão do prazo para o Reino Unido sair da União Europeia. Segundo a rede BBC, Theresa May vai pedir o adiamento para o fim de junho. A expectativa era que ela tentasse um tempo maior para que conseguissem chegar a um acordo, um consenso sobre o acordo. Vamos ver o que os líderes europeus acham disso. Eles se reúnem amanhã para discutir essa complexa questão. Boa quarta. Para vocês de casa, ótimo dia. Amanhã a gente se encontra aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. E eu termino com homenagem a uma educadora baiana, Macota Valdina, que nos deixou ontem e deixa exemplos de luta por liberdade, por dignidade. Valdina, que nunca aceitou ser chamada de descendente de escravos, mas descendente de gente livre que foi escravizada. Que fique o exemplo. Vida que segue.